Bom dia, minha galerinha. Como é que tá a nossa movimentação em casa aí? Tá tranquilo? Organizou? Foi ao banheiro, tomou aquela água, tá com um copinho de café do lado, tá comendo aquele pão gostoso quentinho, pãozinho francês, delícia. Já tô com o professor Cleiton aqui, já ele vai começar a sua aula maravilhosa de Química. Tudo de bom para você, vai acompanhando com a gente também. Pessoal, e aí, como é que tá esse movimento nosso? Tá dando certo aí? Vocês estão tranquilos, estão confortáveis? Eu espero que sim, hein? Vamos aos nossos avisos básicos dessa manhã maravilhosa. Já avisou os colegas? Já comunicou que a nossa turma do ensino médio, nossa preparação aí, quarentena, Enem, PAS e vestibular, já está em curso? Pois é. Já está se adaptando ao nosso horário? Segunda e quarta, você sabe que a gente está aqui agora, né? Tudo certinho. O nosso horário de 9 às 12 e aonde eu vou conseguir informações úteis para tudo isso aqui. Vou dar 2 Twitter para vocês, tá? Tem o nosso Twitter, @escolaemcasadf, perfeito. E nós temos o daqui, o @TV Justiça. Acompanha lá, segue. Toca lá, inscreva-se lá no nosso Twitter que vai dar tudo certo. Outras informações interessantes. Aonde eu vou estar assistindo essas teleaulas? As nossas aulas são transmitidas ao vivaço aqui pela nossa TV Justiça, né? Transmissão pela TV Justiça e agora esse sinal está sendo replicado pela TV Gênesis, canal 24. Se você está aqui comigo agora na TV Justiça, mas sabe de alguém, algum colega seu que por acaso não está conseguindo sintonizar nada, fala com ele que a TV Justiça também transmite pelo YouTube. Ela está streamando ao vivo agora lá pelo YouTube. Pede para ele correr para lá. Se você perdeu a primeira aula nossa, a aula de biologia, tal, à tarde, a partir das 13 horas, tá? 13 horas, pela TV União, canal 11, canal aberto, você consegue ver a reprise dessa aula de 13 às 16. Agora, se você quer revisar todo o conteúdo, precisa disso, e com certeza precisa, você dá uma corridinha lá no YouTube do Escola em Casa DF. Beleza? Chega lá que aí lá tem as informações. Eu só peço desculpa porque as aulas não estão todas disponíveis ainda. Essa mesmo, dessa semana, aí tem um tempo, devido à questão da nossa pandemia, né? Tá com essa luta aí. Mas a gente vai superar isso aí. Fique em casa e acompanhe aqui com a gente todas as informações. Conseguiu anotar tudo aí? Tá tudo registrado, tudo certinho agora? Eu espero que sim, porque o professor Cleiton aqui já está ansioso. Eu também que estou doido para aprender química com ele, né, Cleiton? Vamos lá. Cleiton, é com você, professor. Obrigado, Tony. Então, galera, prazer. Estamos aí para encontrá-los, fazer desse momento aí de vocês interagir novamente com o conteúdo, de vir buscar a sua preparação, se manter antenado aí nas coisas que vão vindo. No conteúdo não pode parar, como diz o professor de biologia, não pode parar. A gente tem que continuar a fazer a jogar, a gente tem que continuar a fazer os nossos projetos, né? Então, estou aqui para fazer com vocês hoje a parte aí da parte de que a Arrhenius começou a trabalhar, a estudar e deixou esse legado para a gente poder jogar aí e estudar sobre as coisas que vão vindo com o tempo aí na química evoluindo. Então, se a gente pegar aí e for falar sobre a teoria de dissociação de Arrhenius, essa é um nome dado novo para ele, né? Na verdade, o que ele jogou em 1884 foi uma hipótese. E essa hipótese, inicialmente, né, no seu trabalho aí de doutorado, essa hipótese estava meio controversa, meio batida, o pessoal não estava gostando muito dela porque adotava-se o modelo atômico de Dalton, onde o átomo era indivisível e não tinha parte e elétrica e era neutro, né, sem carga. Então, como pensar em íons se não tem carga, né? Mas Arrhenius pegou e fez um estudo sobre as substâncias que poderiam conduzir a eletricidade em meio aquoso, né? E testou diversas substâncias para isso. Quais substâncias ele testou? As que a gente tem em casa: açúcar, sal, álcool, azeite,
vinagre e todo sabão, tudo que você pensar que pode ser dissolvido em água, a Arrhenius começou a trabalhar com essa dissolução. E aí ele percebeu que algumas substâncias faziam com que a água conduzia eletricidade, ou seja, colocava um gerador e uma lâmpada acendia. Então você conseguia ver que certas substâncias, um conjunto de substâncias dissolvidas em água, poderiam conduzir eletricidade. E aí ele propôs na sua tese de doutorado a possibilidade de formar íons, né? Esses íons serem dissociados em meio aquoso. Aí, o que acontece? A gente vai pegar bem esses íons e vai estudar como isso aconteceu. Essa teoria inicialmente não foi tão bem aceita, porque, como eu disse para vocês, eles estavam no pressuposto do modelo de Dalton. Já como os doutores da época não aceitavam a ideia, eles acabaram dando o título de doutor para o Arrhenius, né, com a nota aí mediana, mas abriu espaço para ele poder estudar sobre isso. Então, o que Arrhenius fez? Ele pegou e, com esse doutorado, foi estudar numa universidade e pegou 2 grandes químicos para poder trabalhar esse jogo. Aí a gente vai jogar aí agora, né? Passando aí, para ver como é que acontece. Então, se a gente pegar ali a primeira substância que a gente pode colocar aí, a soda cáustica, que nós temos no comércio aí, que a nossa tia, a nossa avó, a nossa mãe usa para fazer o sabão, né? Mistura a soda cáustica lá com óleo, né? Tema que já foi tratado aí na aula de orgânica. Então, o que a soda cáustica é feita? Ela é composta de Na+ e OH-, ou seja, é um composto iônico. Ele tem uma rede cristalina muito bem formada. Ou seja, você tem ali os cátions e os ânions, você vai ver aí ó, que você tem os cátions e os ânions, e esses cátions e os ânions, eles formam um cristal. Quando você joga esse cristal, né? Vamos aí dissolver o cristal, né? Quando a gente for dissolver o cristal na água, que a gente colocar o cristal na água, esse cristal vai começar a se dissolver. Então, a gente vai passar a ter uma solução, né? Aí, ó, nós temos uma solução. Essa solução, o que acontece? A água tem uma certa mobilidade entre as moléculas que ficam num grau de agitação constante. Ou seja, a água não fica, as moléculas não ficam estagnadas, elas ficam em movimento. E esses movimentos que a água faz, começa a ir vagarosamente, se você não mexer a solução, se você não rodar a solução, se você não agitar a solução, esses sais vagarosamente vão começar a se desfazer na solução. E como é que é esse desfazer? Ele vai começar a soltar átomo por átomo, pedaço por pedaço desse cristal. E aí, cada pedaço desse cristal vai estar relacionado a uma certa interação que a água tem a capacidade de fazer com esses íons que vão sendo liberados. E aí, se a gente der um zoom aqui, ó, para poder dar uma olhadinha ali, como é que se dá essa interação, que você vai perceber? Você vai perceber que nós temos o cristal aí com o cátion e o ânion, né? A gente colocou um cátion um pouquinho menor lá, o Na+, né? Que está representado em roxo aí. E esse cátion vai fazer com que a parte negativa da água vá colidir com o cristal. E quando você pega a parte negativa da água, você vai observar que a água vai aglomerando em volta desse cátion, por ser uma substância polar. E essa aglomeração que ela faz em volta do cátion também acontece em volta do ânion. Então, essa aglomeração gera uma possibilidade de deixar esses cristais, esses íons, né? Tanto os cátions como os ânions, dentro da parte vazia da água.
Mas como assim, professor? Dentro da parte vazia da água, existe espaço vazio na água? Existe sim espaço vazio na água. Nesse espaço intermolecular que a gente tem entre uma molécula e outra, pode sim caber os íons. E aí, esses íons vão acabar ocorrendo esse processo que eu estou mostrando para vocês aí no slide, que é o processo de solvatação. O que esse processo de solvatação faz? Esse processo faz com que a parte da água negativa seja atraído para o cátion, que é positivo, e a parte do negativo vai atrair a positiva da água. Ou seja, vai formar essa solvatação. Como os sais, ou no caso a soda cáustica, os cátions e ânions têm uma dimensão abaixo de 1 nanômetro, essas partículas não vão ficar em suspensão. Ou seja, o que a gente tem que colocar aqui? Elas vão ficar em suspensão? Não, elas vão ficar dissolvidas. E a dissolução, a dissolução dessas partículas, dos cátions e ânions, vai fazer com que o material fique aderido à água e essas micelas, vamos dizer, essa solvatação vai fazer com que esses cátions e ânions ficam ali soltos dentro do sistema. Ok? Então, vamos aí. A gente vê aí, então, que esse é um processo que nós chamamos de dissociação. Por que nós chamamos esse processo de dissociação? Simples, pelo fato que o cristal ele não está gerando novas substâncias. O cristal está se desfazendo, se dissociando, Eu costumo falar, brincando, é tipo quando você termina um relacionamento, o que você fez? Você dissociou, Você divorciou. Você deixou de ser você? Não, você é você, seu ex é seu ex, e vocês agora estão dissociados, Um não depende do outro para a existência. Então, o cristal, cátion e ânion, os cátions e ânions se aglomeram, mas podem ser separados pela água. E essa separação, a natureza do Na+, e a natureza do OH-, que seria a hidroxila, não sofrem transformações. Elas simplesmente são solvatadas. Então, quando isso acontecer, você vai ter o processo chamado de dissociação. Lembre-se, dissociação, você vai separar o material que já existia, ou seja, você não vai transformar este material em algo novo. Ele simplesmente estava na forma de rede cristalina e agora ele vai passar para a forma solvatada. O que seria a forma solvatada? Seria quando ele está dissolvido em água. Então, ocorreu uma dissociação. Mas o importante dessa dissociação, o que isso mostra para a gente quando a gente volta no tema inicial, que é Arrhenius? É que, se a gente passar aí, a gente vai ver que vai aparecer a solvatação. O que é a solvatação? É exatamente isso. É a forma com que o material se encontra dissolvido no solvente. Então, vai formar essa solvatação. Só que essa solvatação, em particular, apresentou íons livres. Esses íons livres são o Na+ e o OH-. E esses íons livres, quando você coloca uma diferença de potencial ou uma diferença de DDP, para poder conduzir corrente elétrica, esses íons começam a se movimentar. E no movimento desses íons, você fecha o circuito e acaba tendo a condução de eletricidade por meio da solução. Ok? Então, aí nós temos aí esse primeiro passo, que é o passo da dissociação. Agora a gente vai começar a trabalhar também com uma parte que também gera íons livres. Não era conhecida por Arrhenius e deu um entrave no trabalho dele, mas por isso que ele pôde trabalhar mais a teoria dele e aí essa teoria vai se aperfeiçoando por uma nova região de estudo que vai aparecendo. Então ele já consegue mostrar que a condução de corrente elétrica se dá por esses íons livres e que esses íons livres
estão, na verdade, dissociados. Por isso vem o termo dissociação iônica. Mas a grande pegada de Arrhenius é porque a parte que nós temos aqui na solvatação, ela também pode ocorrer com substâncias moleculares. Ou seja, ele ainda não tinha... A dissociação funcionava muito bem para sais, para sabão, mas ele não entendia muito bem como acontecia, por exemplo, o vinagre conduz corrente elétrica, o ácido sulfúrico, na época óleo vítreo, também conduz corrente elétrica. Então, ele fez um novo experimento, que é pegar o HCl. O HCl é o ácido clorídrico. Ele, como substância pura, ele não tem, a forma dele é gasosa, ou seja, então por isso que a gente colocou aí dentro de um cilindrozinho. Por quê? Porque é a forma gasosa. E o HCl é uma molécula, ou seja, ela existe isolada, sozinha. O cloro ligado ao hidrogênio, eles formam uma molécula, diferente da dissociação, né? Diferente dos compostos iônicos, que eu tenho uma rede cristalina que faz o cristal crescer em torno dos cátions e ânions. Já o HCl é uma substância molecular. Então, e essa substância molecular dissolve na água, assim como açúcar. Então, a gente pode jogar ela dentro da água, né? Se a gente jogar ela dentro da água, a gente vai ter esse processo que vai fazer a molécula dissolver na água. Essa molécula vai estar dentro dos espaços vazios da água e vai começar a fazer interação com a água. Nessa interação que ela vai formando com a água, o que acontece? É parecido com a dissociação. Pô, professor, mas então é a mesma coisa? Não. Agora que mora a pegada do negócio. O que você vai ter que prestar atenção? Que quando você tem a dissociação, você tinha a rede cristalina formada, você tinha o cátion e o ânion. O que nós observamos quando a gente vai para uma substância molecular, né? Que vai acabar apresentando essa condutividade em meio aquoso? Você vai ver aí, ó, que a gente tem aí, que eu mostrei para vocês, tem ali, ó, a moléculazinha do HCl ali, ó. A bolinha roxa representando o Cl- e a bolinha rosinha ali representando o H. Então, o que acontece? Essa molécula, ela está dissolvida, sim, só que vai apresentar uma clivagem. O que a molécula vai fazer? A molécula vai quebrar. E na hora que a molécula quebra, ela gera geram os íons que vão ser solvatados. Ou seja, eu tinha a molécula HCl e ela foi quebrada em 2 pedaços. É como se eu vamos dizer, eu te dei o exemplo da dissociação, né? Que eu coloquei você lá se separando, se divorciando do seu grande amor aí. Mas aí você e eles se separam. Se eu fosse falar aqui o que aconteceu com a molécula de HCl, seria eu chegar em você e arrancar o seu braço. Ou seja, eu tenho você inteiro e quando eu vou lá e quebro, aí quebra essa ligação molecular. Quando eu quebro essa ligação entre os átomos, a molécula deixa de existir. E quando a molécula deixa de existir, o que vai aparecer? Vai aparecer o cátion, que é o H+, e vai aparecer o Cl-. Isso acontece porque nós temos lá na eletronegatividade, nós temos que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, né? Que é aquela famosa frase lá, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Né? O que essa frase fala? Essa frase mostra para a gente a parte do quem é mais eletronegativo. Fui, é o flu, né? Ontem no oxigênio e nitrogênio. Então, você tem que os 3 elementos mais eletronegativos é o flu, o oxigênio e o nitrogênio. Fui ontem no clube. Então, o 4º elemento mais eletronegativo é o cloro. Então, quando a gente romper esta ligação aqui entre o cloro e o hidrogênio, o cloro fica com a carga negativa, por ser mais eletronegativo, e o hidrogênio fica com a carga positiva, por ser menos eletronegativo. E aí forma esses íons. Daí para frente, o que vai acontecer com esses íons? Esses íons vão sofrer o mesmo processo que ocorreu na dissociação. Esses íons vão
sofrer o processo de solvatação, que é o H+ vai atrair a parte negativa da água e fazer com que tenha esse aglomerado, ok? E o Cl- vai atrair a parte positiva da água, fazendo com que tenha esse aglomerado, formando esta micela. A professora, micela é biologia, sim. Cuidado que as micelas são macroscópicas, né? Elas podem formar uma estrutura um pouco maior. Aqui eu chamo de solvatação, né? Vamos lá. Aqui, ó, o HCl e o Cl- também vai estar fazendo uma solvatação. Passando aí para a gente, né? Aí nós temos a solvatação. Então, independente do que você esteja tendo, se é uma dissociação ou se é uma ionização, as duas vão estar gerando a solvatação desses íons, ok? Só que os íons foram dissociados, separados, e na outra, a ionização, os íons foram gerados, ou seja, eu tinha moléculas que se quebraram em íons. Professor, mas na soda cáustica, você não quebrou em Na mais e OH-? Não, eu não quebrei em Na mais e OH-. Eles já existiam, eu simplesmente separei. Quando a gente sai dessa ideia de dissociação e de ionização, a gente vê que, no final, as duas soluções têm uma solvatação. E essa solvatação é chamada aí, já nos trabalhos para frente de Arrhenius, de solução eletrolítica. Então, se na sua prova aparecer solução eletrolítica, o que você vai ter que olhar? O que você vai ter que pensar? Você vai pensar que solução eletrolítica são aquelas soluções que apresentam íons livres. E esses íons livres vão poder conduzir corrente elétrica, movimentando-se dentro da solução. Então, a solução eletrolítica pode ser gerada de duas maneiras. Pode ser gerada pela dissociação e pode ser gerada pela ionização, ok? Então, é bom conhecer isso porque eles fazem esses trocadilhos, eles fazem esses questionamentos, né? A gente, como professor de química, adora ficar fazendo pegadinha com o aluno. Para quê? Para ver se ele aprendeu, né? Fazer o teste, se você entendeu a diferença de dissociação e de ionização, é só para você, é um teste maior, sabendo qual é o caráter da substância. Mas, no final, ela é uma solução eletrolítica. As duas soluções apresentam íons livres. As duas soluções podem conduzir corrente elétrica. Só que uma tem um caráter mais iônico e a outra vai ter o caráter mais covalente. Ou seja, aqui você vai estar quebrando ligações e na dissociação você vai estar separando os íons. E aí a solução eletrolítica gera a grande abertura para o Arrhenius. Por quê? Que agora eu vou começar a pegar substâncias e caracterizá-las por um know-how de características. Eu não vou apenas agora ficar olhando se a substância está apenas conduzindo eletricidade. Ok? Se a substância é apenas condutora. Porque eu consegui já separar dois universos, as que não conduzem eletricidade e as que conduzem eletricidade. E dentro desse universo das que conduzem eletricidade, a gente pode trabalhar a parte aí que vem da teoria de Arrhenius, né? Quais são as teorias de Arrhenius? A teoria de Arrhenius classifica as funções inorgânicas, abre um grande leque de estudo para a química. Não é à toa que esse trabalho de Arrhenius, em 1903, ganha um prêmio Nobel, né? Ele ganha o Nobel pela teoria de dissociação. É sobre esse trabalho de ionização e dissociação? Não. Ele ganha um prêmio Nobel em reconhecimento que o que ele falou agora está bem caracterizado, está bem concretizado. Ele abriu a possibilidade aí de eletrização nos corpos, né? De eletrização na matéria, dos cátions, dos ânions, dos íons. E a teoria de Arrhenius ele vai começar a classificar essas substâncias como um conjunto de substâncias dentro dessas que conduzem eletricidade. E esse conjunto de substâncias podem ter dois tipos. Nós temos o conjunto de substâncias que são chamados de base, né? O que a gente tem que observar da base? Que são substâncias que, quando dissolvidas em água, geram como um único
ânion, o OH-. Então, fique bem claro a definição. Para a gente ter uma base de arrênios, ela tem que estar dissolvida em água e o único ânion que ela vai gerar, ou seja, o único corpo de carga negativa que ela vai gerar é o íon hidroxila, que é o OH-, beleza? Então aí tem a base. Então se a gente for olhar lá, o nosso NaOH é uma base? É, porque tem o OH- ali e esse OH- vai ser ionizado ou dissociado em água? Vai. Faz assim para mim, se você entendeu. Tá bom, então eu vou responder para você. Ó, ok, eu estou vendo a sua cabecinha fazendo assim, beleza? Se eu estou vendo a sua cabecinha fazendo assim, dissociação. Se você errou, falou ionização, toma bastante cuidado. Então, as bases, na sua grande maioria, 99% das bases, tirando o hidróxido de amônio que vem de uma molécula, elas vão sofrer um processo de dissociação, ok? Então, tá aí. As bases, a gente já tem a caracterização dela, na teoria de arrênios, são substâncias que em meio aquoso ionizam como um único ânion o OH-. E agora, o que a gente pode pegar aqui? A gente pode pensar nos ácidos, né? Como nos ácidos? Quem são os ácidos? São substâncias que, em meio aquoso, né, originam como único cátion o H+. Então, uma coisa é certa. Para você ter um ácido, você precisa ter H na estrutura, e para você ter uma base, você precisa ter o OH-. Então, para você pegar um ácido e uma base vai ser o ânion OH-, ácido vai ser o cátion H+, certo? Então, tá aí. As duas principais características que nós podemos sacramentar dessas soluções condutoras, que é a teoria de arrênios, que são as soluções de base e as soluções de ácido, ok? Então, tá aí um jogo de conjunto de conhecimentos para vocês, e esse jogo de conhecimento mostra para a gente aí a parte que se trata da dissociação, a parte que se trata dos íons livres em água, que podem gerar para a gente as bases e pode gerar para a gente os ácidos. Lembrando que os ácidos são aqueles que liberam H+, como único cátion, e as bases é que dissociam os ânions como OH-. Então, agora vamos começar a caracterizar um pouco mais o que seriam esses ácidos e essas bases. Tá, então a gente já sabe que os ácidos são substâncias que em meio aquoso ionizam H+. E aí, quais são as principais características que nós vamos ter dos ácidos? Primeiro, nós podemos se atentar ao sabor e à condução de eletricidade. Então, já vimos que são soluções que conduzem, os ácidos, em comparação às bases, são soluções que conduzem muito bem, ou seja, te dá uma alta condutividade de água, te dá um brilho intenso quando você acende uma lâmpada. Os ácidos também são soluções, né? As soluções ácidas são aquelas que apresentam sabor azedo. Professor, então quer dizer que tudo que é azedo é ácido? Cara, pode ter algum ácido ali que vai estar dando sabor azedo. Mas, por exemplo, o limão tem sabor azedo, ácido. O vinagre tem um sabor azedinho, né? É uma solução, não é um ácido, é uma solução ácida, ok? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as soluções é o que a gente usa no dia a dia. Então, a gente tem uma infinidade de ácidos aí dentro dos compostos que a gente usa em dia, refrigerante, vinagre, a parte do que eu falei agora do limão, todos os sucos cítricos, né, de tangerina, por exemplo. Então, todos esses apresentam ácidos neles, né? E esses ácidos estão dissolvidos. Então, se eles estão dissolvidos, eles vão se encontrar parte deles ionizados, conforme a gente falou. Os ácidos provocam uma ardência. Por exemplo, aí se tratando de um jogo de substância mesmo. Como é que é a ardência desses ácidos? Vai te dar aquela picância, como se estivesse queimando, mas não é uma queimadura de fogo, é uma queimadura de ardência. Então, é uma característica de ácido. Ah, professor, então quer dizer que o Arrhenius, quando foi caracterizar os ácidos, ele ficou colocando o dedo, experimentando? Sim, sim. Ele experimentou, ele colocou o dedo, mas lembre-se, em soluções diluídas, ele não foi lá e pegou um pote de ácido sulfúrico e tomou. Não, né? Se ele tivesse feito isso, não tinha ganhado o prêmio Nobel, né? Tinha morrido.
E a gente pode também ver que os ácidos eles são utilizados aí na parte da recuperação de metais, né? Por exemplo, você pega os circuitos eletrônicos, você pega os computadores aí que tem os circuitos elétricos, e esses circuitos têm alguns metais que são nobres, né? Tipo ouro, cobre, alguns metais também tipo platina, que são usados em circuitos, eles são corroídos desses circuitos com ácido, ou seja, você dá um banho de ácido nessas placas e esses ácidos são corroídos, né? Os ácidos corroem os metais. E aí, quando corroem os metais, fazem com que os metais virem cátions. E aí eles passam a ser dissolvidos na água e aí você tem um processo de recuperação aí depois com a eletricidade. Uma coisa que eu falo muito, mas eu costumo, né, deixar bem claro que não é para fazer, quando se trata de solução concentrada, pegar no tato, né? O tato mesmo, na mão. Se você pegar um ácido na mão, vai te dar ardência. Beleza. E se não der ardência, professor? Eu vou perceber alguma diferença na solução? Não, cara, você não vai perceber nenhuma diferença na solução, não. A solução, para você, ela vai ser um tato comum. Ou seja, se eu jogar inicialmente um copo d'água em você, um copo de ácido, inicialmente, você não vai perceber a diferença. Você vai lá, a pessoa jogou água em mim. Depois você vai ver algumas consequências aí, né? Por exemplo, vai corroer a roupa, vai dar ardência no corpo. Então, isso daí vai te dar uma característica das soluções ácidas. Então, é bom saber as características, porque quando a gente vai para o universo de conteúdo, no universo do cotidiano, entender se a substância é ácida ou básica leva-nos a saber caracterizar o nosso ambiente, o perigo das coisas que envolvem, né? Então, vamos seguir aí, né? Depois das características, nós temos a classificação dos ácidos. As classificações dos ácidos são duas. Duas classificações são importantes. Ácidos hidrácidos, né? O que são os hidrácidos? São ácidos que apresentam ausência de oxigênio na estrutura. Ou seja, se a gente pegar aí o próximo, para a gente poder colocar os exemplos, nós temos aí. Esses são os nossos principais hidrácidos. Quais são eles? HI, HBr, HCl, HF, H2S, HCN. Pô, professor, eu vou ter que conhecer esses ácidos, HI, o HBr, o HCl, o HF, o H2S, o HCN? Cara, vai. São ácidos aí que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, o HI é um pouco de ácido que aparece aí nas soluções de iodo, as soluções para limpezas de materiais hospitalares que a gente tem aí. O HBr não é de uso comum. O HBr, a gente utiliza ele como marcadores de DNA aí. O HCl. Agora, HCl a gente não precisa falar, que é o ácido clorídrico, né? Você pode ver que os nomes dos hidrácidos todos terminam aí em hídrico. Como assim todos terminam em hídrico? HI, HBr, HCl. Você vai ter o nome do elemento e ele terminando em hídrico no final. Então, se tiver oxigênio na estrutura e aparecer o nome hídrico, pode marcar item como errado, pode ver que esse conhecimento aí está errado, ok? O ácido clorídrico que a gente estava falando, não precisa falar, né, aonde tem ácido clorídrico. Tá pensando aí? Então tá, deixa eu te ajudar a pensar aqui. Onde é que vai ter o ácido clorídrico? No seu estômago. Ai, professor, tem uma bolsa de ácido dentro de mim? Não, para, não vamos começar nessa daí não. Só que o ácido clorídrico do seu estômago, ele é gerado quando você começa a fazer o processo de digestão. Então, existem células que conseguem fazer, quando tem o Cl-, eles conseguem fazer esse ácido que vai estar ionizado para poder corroer o nosso bolo alimentar, ok? Então, ácido clorídrico. E a gente tem a solução de ácido clorídrico que é chamada de ácido muriático. Por que muriático? Porque é uma solução que a gente usa aí para limpezas de granito, para as limpezas de mármore, para a limpeza daquelas pedras-sabão que tem nas calçadas de casa. Só que você tem que tomar cuidado. Esses ácidos se usa com o quê? Com bota, se usa com luva. Ah, professor, mas é uma solução diluída. Mas continua sendo ácida, ok? Ela vai te dar um certo desconforto ali.
O ácido fluorídrico é muito utilizado em alguns minerais porque ele tem uma capacidade de reacional muito violenta. E também ele também é usado para grifar, era usado para grifar. Hoje em dia se usa uma tinta, mas antigamente os vidros de carro, o chassi do carro era grafado no vidro. Ou seja, você colocava as letrinhas e passava o ácido clorídrico em cima. E aí corroía o vidro. Ainda a gente usa esse ácido na parte aí de alguns artesãos para poder fazer alguns objetos. Mas ele é um ácido extremamente, extremamente tóxico, né? Ele é extremamente reativo. Já o ácido sulfídrico, nós temos aí o ácido sulfídrico, ele de decomposição de materiais aí orgânicos, né? Aquele cheiro podre, né? Do ovo. Então, o ovo tem... Professor, o ovo tem enxofre? Tem. Vai gerar o ácido sulfídrico no organismo? Vai. E o que esse ácido sulfídrico vai fazer? Vai fazer aquele cheiro podre que a gente tem. E o ácido cianídrico, que a gente pode colocar aí como exemplo, tem muito, as pessoas conhecem muito ele, quem conhece também, né, não é todo mundo, na mandioca. A mandioca aparece uns pontos rochados que ela acaba produzindo ácido cianídrico ali. É extremamente venenoso, ok? Tanto que foi o ácido utilizado nas câmaras de gás aí no final da Segunda Guerra Mundial. Então, não é uma coisa de se brincar. E aí, se você pegar o ácido cianídrico, esse ácido cianídrico, se você pega uma mandioca dessa, ela tem que ser descartada, né? Não pode ser processada porque você vai estar tendo um contaminante aí. Bem, se a gente for falar da força dos hidrácidos, né, e dos oxiácidos, os hidrácidos eu coloquei para você ir na sequência do mais ácido para o menos ácido. Ou seja, HI, HBr, HCl são ácidos fortes. HF moderado, H2S e HCN ácidos fracos. O que significa isso que você está falando, professor? Que essa sequência de cima para baixo te mostra o cara com poder de ionização. Aquele cara que ioniza mais, aquele cara que libera mais, que produz mais H+ em meio aquoso. Então, do HI para o HCN. Sendo o HI, o HBr e o HCl ácidos fortes, o HF moderado, ou seja, produz bastante H+, e HCN e H2S ácidos fracos, ou seja, eles ionizam, mas ionizam pouco. Já os oxiácidos, contrariamente aos hidrácidos, os oxiácidos são aqueles caras que vão apresentar oxigênio na estrutura. Nossa, professor, que patada agora! Você colocou todos os oxiácidos que eu tenho que conhecer? Foi. Eu coloquei todos os oxiácidos que você tem que conhecer. A minha diretora deve estar vendo eu mexer aqui no ponto. Ó, consegui pegar ele na queda, hein? Ele não chegou aí no chão, não. Tá, vamos lá. Valeu, Tiagão, por ter jogado aí o slide dos oxiácidos. O Tiagão já jogou aí enquanto eu bebi água. Ei, povo, agradecer a equipe que me recebeu, tá, gente? Agradecer a todos vocês que estão ouvindo a câmera. Essa galera está fazendo o ensino médio aí de novo, na ralação, a Ana, a diretora, todo mundo recebeu a gente muito bem aí, né? A gente tem que deixar nosso agradecimento, porque existe um grande trabalho por trás dessas câmeras aí, e a gente só fica feliz em saber que estamos trazendo para vocês isso aqui. Então, aí, deixa eu pegar aqui com vocês, então, os oxiácidos. Professor, como é que eu vou fazer para decorar esses oxiácidos aí? Olha só, todos os oxiácidos que têm o nome ICO no final, né? Se você olhar aí, nós temos o ácido nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico e fosfórico. Poxa, professor, mas é muita coisa. Não, esses aí que são terminação ICO são os principais que você tem que conhecer. Por quê? Eles aparecem na prova para você de forma que ele fala lá, ácido sulfúrico, aí você tem que reconhecer quem é o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. O ácido nítrico, que é o HNO3. O ácido fosfórico, que é o H3PO4. Então, esse conjunto de ácidos aqui, o ICO é o importante para vocês. Tem até uma frasezinha que é assim, ó, não como bolo claro, só pão sírio, ok?
Não como bolo claro, só pão. Aí tinha o ácido cílico que eu não coloquei, né? Não como bolo claro, só pão, só pão. Vamos colocar aqui, ó. Não como bolo claro, só pão. Olha o telefone da padaria. 1, 2, 3, H+. 1, 2, 3, H+. E os oxigênios? 4, 3, 2, 4. De novo? Não como bolo claro, só pão, né? Os H+. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aí, 4, 3, 3, 4. Tudo bem? Ah, professor, mas cadê o 3 lá? Está lá embaixo, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 3, 2, 4. Então, é a estrutura que você tem aí para saber quem são os ácidos terminados em ico no final, né? Que é o ácido nítrico, o ácido carbônico, o ácido bórico, o ácido clórico, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico. Podemos falar bastante desses ácidos? Podemos. Quais que a gente pode destacar aí para você? Ácido carbônico e ácido fosfórico. Esse daí está jogado para a gente nos refrigerantes. Ok? Porque o ácido carbônico é a forma que se encontra dissolvido o CO2, ele não está na forma de CO2, na verdade ele está na forma de ácido carbônico no refrigerante, e aí quando ele sofre um processo de ionização, podemos dizer assim, né? Um processo de quebra, de ruptura, sai o CO2 e fica a água. Já o ácido fosfórico é utilizado para aumentar o paladar no sabor-gosto, é utilizado também como um acidulante e também utilizado como um conservante. Ou seja, esses dois ácidos aí, se a gente falou de refrigerante, falou de bebidas gaseificadas, vai aparecer. Os outros dois que eu posso falar para você aqui, o ácido nítrico e sulfúrico. Ácido sulfúrico, ele é a base para a produção aí, o ácido sulfúrico e o nítrico, ele é a base para a produção dos fertilizantes, ok? Os fertilizantes que a gente tem aí são todos na base de enxofre e de nitrogênio. Então, eles são usados muito nessa indústria. A indústria bélica também também usados aí para fazer artifícios como pólvora, como TNT, para o pessoal que usa aí na mineração, ok? Então, deixando para vocês bem claro, estão aí os ácidos, né, que são os que mais... O ácido bórico, que é para fazer as amoeba, as slimes, né? Mas hoje a gente não pode mais... Pode ser bem que na farmácia tem, pode comprar ácido bórico lá e jogar para fazer as amoeba aí. E um ácido que eu quero destacar aqui também é o HClO, que é o ácido hipocloroso. Esse ácido hipocloroso, na verdade, nada mais é para a gente que é a base para formar a água sanitária, né? Que seria, a água sanitária seria o sal proveniente deste ácido, né? O ácido hipocloroso vai gerar o hipoclorito. Então, é um ácido importante aí dentro dessa nossa ideia aí hoje de que a gente tem que tomar bastante cuidado com a nossa parte de higienização. Pegando, então, para dar sequência, né? A gente falou bastante aí sobre os ácidos, quais são as características, quais são as classificações, quais são os principais ácidos. Nós temos que buscar também a ideia, né, que esses dois universos, hidrácidos e oxiácidos, podem estar aí dentro do conhecimento de vocês. O que vocês têm que fazer para distinguir um do outro? Vocês vão ter que usar simplesmente a jogada de ver. Hidrácidos não podem ter oxigênios e oxiácidos têm que ter oxigênio, ok? Já os hidrácidos terminam com o termo ico, e os hídrico, né? E os oxiácidos têm o termo ico-ioso, sendo que o ico aí são os mais importantes. Então vamos lá, Tiagão, manda para frente. Agora a gente vai trabalhar a parte aí das bases, ok? O que a gente tem que saber quando a gente se trata das funções inorgânicas? O que a gente tem que saber mesmo, professor? Vocês têm que saber 4 coisas dessas 4, 3 a gente vai estar trabalhando aqui dentro do possível, que é as características,
né? Por exemplo, a gente falou das características ácidas, agora vamos falar das características básicas. Começando pelo sabor. O que seria o sabor de uma base? O sabor de uma base seria aquele sabor adstringente, que resseca a boca, que trava a língua. Eu costumo falar que o sabor adstringente é aquele sabor da manga verde. Quando você tenta comer a manga verde, ela dá uma travada na garganta. Aí a gente faz o quê quando a manga verde dá travada na garganta? A gente vai lá, enfia um salzinho, joga um vinagrinho e, ó, desce, escorrega. Olha, você fez mais ou menos uma reação de neutralização aí. E aí, ó, se você está em casa falando manga com sal, vinagre, chega salivou, né? Então, os sabores azedos e astringentes causam essa salivação na memória da gente. Seguindo aí, eles provocam queimação, né? Para quem já trabalhou aí com soda cáustica, foi fazer sabão em casa de forma, vamos dizer, natura, né? A forma tradicional aí, tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Causa, sim, queimação. Causa queimação. Queima a pele. Não dá aquela sensação de ardência, dá aquela sensação de como se você estivesse colocando a mão no fogo. São soluções ao tato. Aí, por que eu coloquei da solução ácida? A solução ácida ao tato, ela é comum, é como se fosse água. Já as soluções básicas, todas elas vão te dar uma certa... deixando a solução lisa, vai ficar escorregadinho. Professor, então quer dizer que significa que o sabão é básico, professor? Sabão dissolve em água? Dissolve, certo? Olha aí, balança a cabecinha para mim. Tá balançando a cabecinha para mim? Sabão dissolve em água? Dissolve. A solução fica normal ou lisa? Balança a cabeça para mim. Lisa. Então se ficou lisa é porque ela tem característica de uma solução básica. Ela dissolveu e ficou lisa. Professor, qual é o sabor que tem um sabão? Esse teste, eu sempre faço esse desafio todo ano, mas esse ano eu não vou fazer não, que é o desafio da careta do sabonete. Lambe o sabonete na frente do espelho e vê a cara que você faz. Você faz aquela carinha de... tu já deve ter feito a cara só de eu falar. Você nem lambeu o sabonete, já fez... não, ok? É sabor adstringente. E deixa liso. Agora, a classificação das bases. Como que as bases são classificadas para a gente? Elas têm a classificação em relação à sua solubilidade, né? Como assim solubilidade? Você vai ver que as bases, elas vão dissolver ou não em meio aquoso. Então, a grande conjunto de bases que são solúveis são as dos metais alcalinos. Estava até conversando com o pessoal aqui que faz parte da equipe. Tem que lembrar da tabela periódica. Tem que lembrar da tabela periódica para o Enem. Para o Enem é importante, vocês vão ter que saber conhecer as famílias. Por exemplo, os metais alcalinos, quem são? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, né? São os metais alcalinos. Os metais alcalinos terrosos, a gente tem aí berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário, né? São os metais que a gente tem que apresenta aí carga positiva, 1+ e 2+. Por isso que tem um OH e 2 OH. OH-, 2 OH-. Então, você tem as bases que são solúveis, as bases que são pouco solúveis e as bases que são insolúveis. Professor, você não escreveu. Qualquer base que você pegue na prova que esteja fora desse conjuntinho aí, vão ser bases insolúveis, ok? Então, as principais características estão aí, né? São solúveis, pouco solúveis e praticamente solúveis. Aí uma pergunta que eu vou fazer para você agora, né? Chamar você aqui para uma perguntinha. Vamos lá. Olho no olho. Responde para mim, né? Deixa eu até andar um pouquinho aqui. Olho no olho. Responde para mim, olhando nos olhos. Beleza? Olhando nos olhos. Vamos lá. Qual é a base mais forte que a gente tem? Vai. Qual a base mais forte? Olhando no olho. Ó, vamos aproximar para ver no olho. Olhando no olho. Tá olhando no olho? Qual a base mais forte que a gente tem? Vai. Então, vamos puxar a câmera aqui, porque qual a base mais forte que a gente tem? Acertou. As solúveis. Por quê? Se elas dissolveram em água, elas estão livres. Elas liberam mais OH-, elas são mais solúveis, elas têm bastante hidroxilas em meio aquoso. Então, tratando-se de força, forte, moderada, fracas.
ok? Então, tá aí, solúvel forte, pouco solúvel moderada e insolúveis fracas. E aí, para a gente finalizar o nosso encontro, né, vamos pegar a parte aí, próximo do slide, e falar sobre o pH. O que é o pH? Chama-se potencial hidrogênio iônico. Potencial do H+, o quanto o H+ está pronto a reagir ou não. Então, se a gente pegar aí o extrato de repolho roxo, sabe o repolho roxo da sua casa? Pega ele, põe no liquidificador, põe água e bate. Vai aparecer uma solução roxa. E aí eu deixo para vocês aí as escalas de pH que vai de 0,1 até 0,1, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O que é essa escala? Essas escalas são com soluções padrões, são com soluções determinadas, que vai do potencial máximo de ácido até o potencial mínimo de ácido. Então, de 0 a 7, você vai ter soluções ácidas. De 7 a 14, você vai ter soluções básicas. E o extrato de repolho roxo, que é uma substância natural, ele sofre, o corante sofre essa alteração aí com relação ao pH do meio, a quantidade de H+ que tem no meio. Sendo que de 7 para frente, quem prevalece é o OH-, de 7 para trás, quem prevalece é o H+. Então, colocando 3 testezinhos aí rápidos pra gente, né? Limão. Limão tem sabor o quê? Azedo, certo? Forma uma solução comum ao tato, beleza? Então, limão é ácido, certo? Fazendo o teste no repolho roxo, vermelho, olha lá, em torno de 1, né? Esse limão que eu fiz o teste aí, ele é bem ácido mesmo. Outra substância, vamos lá, sabão, olha a coloração que o sabão deu. Se a gente puxar ali, essa coloração está em torno de 10, tá vendo? 10, 11, 9, é uma solução de caráter básico, ou seja, se você fizer isso em casa com extrato de repolho roxo, você vai ver que vai aparecer essas tonalidades aí. E se a gente pegar uma última soluçãozinha aqui, né, que a gente está vendo falar aí, está trabalhando bastante, a água sanitária. A água sanitária, você viu que ela está vendo aí, ó, ela ficou meio amarelinha, ela está caindo com pH em torno de 13 aí, né? Então, se a gente pensar que o pH da água sanitária está em torno de 12, de 10 a 13, é uma solução extremamente básica, né? E aí a gente utiliza a água sanitária aí nas limpezas, ou seja, a gente vai poder fazer a higienização dos materiais, a higienização aí das bactérias que tem nas saladas que a gente usa, ok? O vinagre vai dar em torno, se você fizer o vinagre, você vai ver que o vinagre vai dar em torno de 2, 3 ali o pH. Oxe, pessoal, o suco de limão é mais ácido que vinagre? É, porque quando você faz o suco de limão, você coloca, faz essa dieta doida que o pessoal faz aí, né? Mas é bom, né? Minha sogra faz isso todo dia de manhã. Então, espreme 3 limão, coloca próprios lá e toma com vitamina D. Tá certo, tem que prevenir mesmo. Ok? Você vai ver que o vinagre, como é diluído, vai estar em torno aqui de 3, 4. Então, espero aí que a gente tenha atendido vocês nessa parte do pH aí, dos ácidos, das bases, para te dar uma base para você avançar aí dentro dos nossos exercícios que vocês vão fazer, que sirva de apoio para os seus professores. Esse conhecimento, que é o conhecimento aí sobre a acidez, né? A acidez e a basicidade dos materiais. Lembrando que vocês sejam bem-vindos, né? Tem essa postura de estar assistindo, acompanhando as aulas ao vivo. Nós estamos aqui ao vivo, você tem que estar aí ao vivo também. E lembrando que vai ter, posteriormente, a aula de Química aí, vai vir um professor de Física, né? Então, Química, Física e Biologia hoje, né? Biologia, Química e Física. Então, tem que preparação mesmo, ok? Então, é um imenso prazer tê-los recebidos aqui, né? É um imenso prazer ter participado do programa e espero que as 4 principais ideias tenham ficado aí com vocês. Quais as 4 principais ideias? Teoria de arrênios, dissociação iônica, né? A dissociação iônica gera a teoria de arrênios, que são os ácidos e as bases. Quais são os ácidos e as bases, e a nossa escalinha de pH aí dentro do padrão para a gente poder fechar aí com chave de ouro, ok?
Então, um abraço para vocês, obrigado. Não saia da telinha, fique na frente, porque daqui a pouco vem um professor de física.